uma matéria bem interessante também no New York Times, falando, Daniel, como os CEOs dessas Big Techs passaram e gastaram milhões cortejando ali, fazendo toda essa cena com o Trump e que estão esperando algo em troca. Então, é o dinheiro, né? O comércio, são os negócios. Mas, como a gente está acompanhando, eles estão tendo perdas bilionárias. Queria que você falasse um pouco disso para a gente também. Pois é, Sadi, esses bilionários americanos, eles são particularmente empresários globalizados, ou seja, que enriqueceram muito através da globalização, através de uma rede de produção e distribuição de seus produtos que perpassa vários países. Isso não é um acaso, o objetivo disso é justamente aumentar a eficiência, tornar os produtos mais baratos, ampliar consumo. Ao longo das últimas décadas, a globalização enriqueceu muito o planeta. Quer dizer, você enriqueceu os bilionários, mas também tirou da pobreza uma grande quantidade de pessoas na China, na Índia, em uma série de economias asiáticas em particular, por conta justamente do aumento do volume de comércio internacional, dentro de um ambiente onde esse comércio internacional foi feito de forma cada vez mais eficiente. E a gente até preparou algumas artes para ilustrar um pouco o que tem acontecido com esses apoiadores do Donald Trump no que diz respeito às suas fortunas, aos seus patrimônios. Essa aqui é uma foto, né, da posse do Trump em 20 de janeiro de 2025. Aí você tem ali bilionários ao lado dele, tem o Elon Musk, tem também o Bezos, tem o pessoal justamente do Vale do Silício, das grandes empresas do Vale do Silício. Empresas muito globalizadas, empresas que foram muito beneficiadas por esse sistema de mercados abertos, onde as tarifas são baixas, onde você consegue produzir no lugar onde é mais barato, trazer para os Estados Unidos, aumentar a sua margem, aumentar a sua eficiência. E o que a gente observa ao longo das últimas semanas é que a fortuna dessas pessoas tem sido fortemente impactada. Isso está na arte seguinte, justamente, mostrando... Contavam também com uma aliança com Trump numa outra guerra, né? A guerra anti-regulação. Na Europa, né? Sobretudo na Europa, mas no Brasil também. Se a gente pegar esses três, né, que são justamente o Elon Musk, o Bezos e o Zuckerberg, no caso do Elon Musk, a fortuna dele caiu em 30 bilhões de dólares desde o tarifaço da semana passada. É, isso que eu ia falar. Então, pode ser maior hoje. Só desde a semana passada, o patrimônio pessoal dele diminuiu em 30 bilhões. A maior parte do patrimônio dele são ações das empresas das quais ele é sócio. Na medida em que essas ações caem de valor, o patrimônio pessoal dele se desvaloriza. Em 2025, ele já perdeu 130 bilhões de dólares da sua fortuna. No caso do Bezos, 24 bilhões de dólares a menos desde o tarifaço da semana passada, 46 bilhões de dólares a menos em 2025. E o Zuckerberg, 28 bilhões de dólares a menos desde o tarifaço e 28 bilhões de dólares a menos em 2025. A gente está falando de empresas que são muito beneficiadas pelos mercados abertos e que são muito impactadas por um ambiente onde os Estados Unidos está mais fechado. Como é que o Elon Musk vai ganhar dinheiro só no mercado americano? Como é que o Bezos com a Amazon vai ganhar dinheiro só no mercado americano? Ele até tem como ganhar, mas ele vai ganhar muito menos do que ele ganharia se esses mercados permanecessem abertos. E é isso que a gente está vendo. Essas ações acabam sendo reprecificadas por esse novo cenário de fechamento. Minha pergunta, eu devo usar meus recursos, do grande volume de recursos, para comprar ação desses três? Porque está na baixa, né? Está na baixa. O grande problema é que você vai ter uma inflexão se o Trump recuar. O Trump vai recuar. Se o Trump não recuar, se ele aprofundar realmente essa guerra tarifária, muito provavelmente a fortuna deles vai cair mais ainda. Senão quer dizer, o valor a sua pode cair também. A sua fortuna pode cair também. Fortuna, Otávio. Agora, ele tem um prazo de validade, né? Mas 4 anos. 4 anos. O Trump. Os democratas mantêm as tarifas, porque eu ouvi o Samuel Pessoa, se eu não me engano, numa entrevista à CBN, dizendo o seguinte, que o Biden não reviu nenhuma tarifa do Trump do primeiro governo. Isso é verdade. Historicamente, os democratas são mais protecionistas e pró-tarifas do que os republicanos. Tanto que ontem você teve ali uma provocação, né, do Twitter da Embaixada da China nos Estados Unidos, porque ela teve um vídeo do Ronald Reagan de 1987 e publicou. E aquele vídeo, ele se encaixa perfeitamente hoje com os argumentos que a China utiliza. Os mercados têm que ficar abertos, etc. As tarifas geram perda de eficiência e de competitividade.
A gente está num mundo onde a China, que é liderada pelo Partido Comunista Chinês, tem como ídolo o Ronald Reagan, que era republicano, assim como Trump. É um pouco confuso, mas é o que a gente está vivendo aqui em 2025. E tem uma coisa interessante que você falou, né? Eles apoiam até onde vai esse apoio, mas lembrando que esses CEOs, esses gigantes das Big Techs, eles criticaram muito o Trump, apoiaram a Hillary. Te lembra aqui, porque a gente está falando de Trump a partir do ano passado. Principalmente o Musk embarcando, Lins, e os demais vendo ali que o Musk não só estava ajudando financeiramente, como ia ter um cargo no governo, porque o Trump também falou isso na campanha. Por isso que eu repito aqui o tempo todo que ele não tem estelionato eleitoral. As pessoas falavam, até parece que o Musk vai... Não, ele falou que o Musk estaria. Aí o Zuckerberg veio a público e aí fez toda aquela cena dizendo das novas regras ali da Meta. Aí o Bezos, e essa foto que rodou o mundo, que são esses CEOs de joelhos para Trump, esperando algo do ponto de vista comercial. Essa foto aí que está na tela de vocês, André, mas com todos esses grandes. Fala, Lins. A expectativa era por algo comercial e por algo ligado a essa guerra regulatória, sem dúvida nenhuma. Sim. Eles achavam que o Trump vai nos favorecer, porque estamos botando aqui milhões e milhões de dólares na campanha dele, então, enquanto empresas, vamos nos dar bem, mas também na questão que a gente está enfrentando problemas, rusgas com a Europa, que quer insistir ali em responsabilizar nossas empresas pelo conteúdo que elas espalham, divulgam, com todos os seus efeitos e tudo mais. Eles não aceitam isso, não aceitam no Brasil, a ponto de, não é à toa que essa discussão está paralisada no Congresso Nacional, ela está paralisada por pressão dessas empresas, não tenhamos dúvida nenhuma sobre forças do nosso parlamento. Imagina isso na Europa, que já tem regulação e essa briga continua. E aí você fala, não houve estelionato eleitoral de Trump. É verdade, ainda que, imagino eu, que muitos dos eleitores diziam assim, ele está dizendo isso tudo, mas ele não vai fazer isso tudo. Ele está fazendo isso para assustar, vai fazer um pedaço, as pessoas acreditam nisso. Agora, se teve estelionato mesmo de alguém, estelionato foi dessas empresas, Big Techs, que gostaram de crescer se associando a uma imagem de contemporaneidade, de respeito, de diversidade, de preocupação com o meio ambiente, com relações trabalhistas, com locais de trabalho mais... tranquilos, mais alegres, menos opressivos, né? E, no entanto, com a sinalização de apoio a Donald Trump, esqueceram isso tudo, apagaram tudo que haviam feito, desistiram das políticas de inclusão, de diversidade, de equidade, de respeito aos seus trabalhadores, de respeito ao meio ambiente. Nada disso está valendo mais para essas Big Techs. Elas correram para, como você disse, se ajoelhar para Donald Trump em troca de sabe-se lá o quê. E agora podem ter que pagar um preço alto também por conta disso, porque o tarifaço vai afetá-las também, visto que componentes das empresas compram de todo canto. É muito impressionante quando você coloca as Big Techs, porque ali, Thomas, você também acompanha bastante, a gente gosta muito desse assunto, o Vale do Silício é totalmente a lógica ali, o padrão, os mentores são todos nessa linha do que o Lins estava trazendo. Diversidade, mais políticas de inclusão. E os donos, até nos artigos de todos esses grandes jornais americanos sempre trazem isso, estavam doidos para se verem livres disso. E aí o Trump avaliza esse discurso. Então, para eles foi um certo... acomodou, encaixou. Claro, repetindo aqui, o objetivo final é negócios. Business é o dinheiro estúpido, Thomas. Em certo sentido, eles envelheceram mal, né? Eles nasceram jovens, eles tinham todos os sonhos brilhantes do mundo e velhos, eles pensaram de uma forma diferente. Mas eu acho uma coisa interessante que você está dizendo, André, porque eu acho que colando um pouco a pauta da diversidade, ela foi um dos motivos reais porque tantos empresários, grandes empresários americanos se associaram ao Trump no finalzinho da sua campanha, mas especialmente depois que ele venceu. Quer dizer, se livrar de ter que discutir relações de trabalho, se livrar de ter que discutir responsabilidades sociais com as comunidades, se livrar de ter que discutir equidade de gênero, equidade de raça, se livrar de ter que discutir que você tem que ter um ambiente saudável de trabalho. Isso foi... Assim, para essas empresas, isso era um custo que eles não conseguiam ver. O que eu ganho com isso? No fundo, era isso. Quer dizer, ou seja, eles olhando ali na tabela, aonde que isso, o meu EBITDA
dar isso aqui, esse custo que eu tenho com a minha diretoria, com a minha vice-presidência de responsabilidades sociais e etc. E é evidente que isso aconteceu. Tão evidente que isso é um fato, que logo depois da posse do Trump, o governo americano passou a proibir que empresas fornecedoras do governo americano tenham diretorias e políticas de diversidade. A embaixada aqui em Brasília Exatamente. Passou comunicado nesse sentido para empresas brasileiras. Embaixadas americanas mundo afora estão fazendo isso. Se vocês têm empresas, políticas afirmativas que defendam diversidade, equidade, essas coisas todas, desistam de fazer business com o governo dos Estados Unidos. Não é só desincentivar, né? Exatamente. Proibir. É interditar. Interditar de fato. Inclusive objetivamente a interdição de palavras. Exatamente. É uma mudança no léxico. Exatamente. Tem linguistas já se debruçando sobre também esse efeito. É uma mudança cultural de muitas facetas e muito profunda o que Trump quer O Enola aprender. Gay foi retaliado, não foi? Foi, até isso. Nos livros... No fundo, você está... É como se a gente tivesse simplesmente... Assim, é um retrocesso temporal, no fundo, que nós estamos vendo nessa questão, que volta para a era McCarthy. Né? Isso. As Big Techs, elas foram tão longe para agradar Trump, que eu estava lembrando aqui até o Zuckerberg, ele indicou o Dana White, que é o presidente do UFC, uma das figuras mais influentes na direita hoje nos Estados Unidos, foi o responsável ali por colocar Trump em contato com aquele podcaster, o Joe Rogan, que é o podcaster mais ouvido do mundo hoje, e ele está no conselho da Meta, o Dana White. Então, assim, eu não sei, Daniel, se é possível a gente dizer que, na verdade, quem não cedeu às Big Techs foi Trump, né? Assim, as Big Techs entregaram tudo para ele, do dinheiro a essas indicações, tudo que ele... sem ele, até onde a gente sabe, sem ele pedir, porque ele também falou ali, quando ele foi eleito, vocês vão se lembrar disso, ele dizia assim, todo mundo agora quer ser meu amigo, todo mundo quer vir aqui em Mar-a-Lago, me visitar, e eles de fato foram lá, antes dele tomar posse em janeiro. Fizeram ali o beijamão de Trump, para todo mundo ver, para o mundo inteiro ver. E Trump estava amando isso. E aí depois eles foram fazendo essas indicações e tal. Então, assim, até onde estamos entendendo, quem não cedeu a essas Big Techs, quem não se curvou, foi Trump. É verdade, Sadi. A gente está observando que o Trump manteve a posição dele, não cometeu nenhum estelionato eleitoral até agora. Pode-se questionar o método, a estridência, etc., mas a agenda estava lá. Ele prometeu isso e isso acabou sendo chancelado nas urnas pelo eleitor americano. E sempre quando a gente olhava para essa aproximação das Big Techs em relação ao governo americano, a gente pensava, nossa, os Estados Unidos estão se tornando um país de capitalismo de compadrio, né? Eles não eram, mas... exatamente. Então, ao invés de você inovar, ao invés de você ter uma empresa bacana que desenvolve produtos interessantes e que agrada os consumidores e que consegue vender e ganhar mercado, não. Eu vou me proteger sendo amigo do governo, me aproximando do governo. E o que acaba acontecendo é que essa experiência até o presente momento para eles foi desastrosa. Eles acabaram entregando realmente tudo o que o presidente Trump queria e não estão tendo nada em troca. Bem feito também, eles não são crianças, eles sabem o que estão fazendo, poderiam ter seguido um outro caminho e não seguiram. Acabaram tentando ali um atalho através de uma aproximação em relação ao presidente dos Estados Unidos e uma aproximação muito oportunista. Porque quando a gente pensa nessa agenda de diversidade, nessa agenda que ganhou muito espaço no mundo ao longo dos últimos tempos, ela é uma agenda originalmente do Vale do Silício. Exatamente. É uma agenda do Vale do Silício. É uma agenda que foi desenvolvida por essas empresas. Quer dizer, elas, num certo sentido, acabaram entrando em confronto com algo que elas mesmo ajudaram a desenvolver, patrocinaram e etc. Talvez eles tenham encarado isso como talvez um rebrand. Olha, vamos reformar a nossa imagem. Talvez essa pauta não nos favoreça mais, não nos interesse mais, vamos seguir um outro caminho.
O fato é que eles acabaram traindo realmente algo que foi construído no próprio Vale do Silício através de uma estratégia oportunista de aproximação em relação a um presidente que eles não tinham alinhamento programático. A agenda desse presidente não se alinhava ao que era interessante para eles, particularmente um mundo mais globalizado, um mundo mais aberto, com tarifas reduzidas e assim por diante. Aqui a gente está falando de agenda econômica também. E o que acaba acontecendo é que o Trump mantém fidelidade à sua agenda e eles entram pelo cano. E agora tentam, de alguma forma, demover o Trump a recuar em relação à agenda que ele prometeu ao eleitorado dele, uma agenda que ele está muito focado em atender como forma de falar especificamente para aquele eleitor. O tarifaço ele foi anunciado dentro de um ambiente onde você via vários operários. Não tinha ali. um CEO ali. Você tinha vários operários, não tinha CEOs ali. Ficou muito claro para mim o que o Trump queria comunicar naquele momento. Eu estou colocando o operário americano em primeiro lugar. Você, operário de nível médio, de estados empobrecidos, que teve uma vida, que tinha um pai que teve uma vida confortável, que teve um avô que teve uma vida confortável, sendo operário, e você perdeu o seu emprego para a China, eu vou trazer o seu emprego de volta. Mas ele não vai conseguir entregar isso. Não importa. Política é sobre vender esperança, é sobre projetar um futuro. E era isso que o Trump estava fazendo naquele momento e é isso que ele está focado em fazer. Ele não precisa governar para o país todo, ele não precisa governar para a Califórnia, ele não dá a mínima para o que Nova York pensa, ele quer apenas atender aqueles estados que são estratégicos para a manutenção do poder do grupo político. E quando ele não conseguiu, ele vai dizer que foi o sistema, que ele tentou enfrentar o sistema e não conseguiu trazer as indústrias de volta e tudo mais, enfim.